Espírito Santo, seja bem-vindo a este lugar, Jesus. Nós te damos todo louvor nessa hora, nós te damos toda a glória. Te damos, Senhor, nesse momento toda a nossa adoração. Te rendemos graças, te rendemos louvor, Senhor, porque só você é digno, Jesus, de receber. Espírito Santo, eu clamo a Ti, Senhor, nessa hora a Sua presença, Pai, nesses lares que estão cultuando conosco, Senhor. Nós sabemos, Jesus, que o Senhor habita nos nossos corações. Por isso, Pai, nós Te convidamos, Jesus. Te convidamos, Pai, a fazer parte desse momento. Te pedimos, Senhor, enche os nossos corações de expectativa, porque eu acredito que existe algo que o Senhor deseja falar aos nossos corações hoje, Pai. E que comece de agora, Senhor. Fala conosco, Jesus. Nós estamos com os nossos ouvidos atentos para Te ouvir. Queremos ouvir a Sua voz, Jesus, nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te entregamos esse culto. Te damos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Que independente de nós, Pai, o Senhor seja visto, o Senhor seja glorificado, o Senhor seja adorado, Pai. Nós somos apenas instrumentos Teus. E estamos aqui, Senhor, dispostos e disponíveis para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno
Deus Todo-Poderoso. Ele é digno de honra, de glória, de todo louvor. Ele é digno da sua adoração. Ele é digno do seu tempo. Ele é digno do seu silêncio. Ele é digno da sua oração. Ele é digno das suas palmas. Ele é digno do seu joelho no chão. Ele é digno de todas as coisas. Por Ele foram criadas todas as coisas. Para Ele foram criadas todas as coisas. E por meio dEle todas as coisas permanecem. Santo, Santo. Seja glorificado nesse lugar, Pai. Seja glorificado nas nossas casas. Seja glorificado com a nossa vida, com o nosso fôlego. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Obrigado por podermos Te adorar nessa noite. Obrigado por dar a nós o Espírito Santo, que enche nosso espírito, que enche o nosso coração de alegria para Te entregar louvores. Obrigado, Senhor, por ter entregue Jesus naquela cruz, injustamente, por amor de nós. Glórias a Deus. Que honra, mais uma noite juntos, só que separados. Mas é para honra e glória do Senhor que estamos aqui. Para honra e glória do Senhor que podemos cultuar a Deus com mais esse culto, com mais essa mensagem, com mais esse louvor. Então, não perca a sua concentração. Se você quer dar uma ida no banheiro, pegar uma água, dá um pause agora no vídeo. Esse é o momento, para que você não seja atrapalhado na ministração que o Espírito Santo preparou para você. Ele quer te ministrar, tá? Então dá um pause agora nesse vídeo. Enquanto estiver pausado, a gente não vai fazer nada, tá bom? Dá um pause e quando a gente voltar, daí então o Espírito Santo vai ministrar na sua vida. Bom, não vamos perder tempo. Pegue aí o seu celular, o seu computador, entre aí no site do seu banco. Aqui estão as informações para que você possa fazer o seu dízimo e a sua oferta. E querido, seja sábio em nome de Jesus. Se o Espírito Santo já tem ministrado a sua vida a respeito do dízimo e da oferta, faça assim. Mas faça de uma forma que a sua mente não te condene. Amém? Se você não tem recebido os recursos normais, não dizime conforme você estava dizimando. O dízimo é a 10ª parte. Se você entende esse mandamento, se você entende esse princípio, faça. Se não entende, não faça. Amém? Se você deseja ofertar, oferte. Mas se você não sente isso no seu espírito, não faça. Para que não seja uma pedra de tropeço na sua vida. Achar que a gente está aqui pedindo recurso, pedindo do seu dinheiro. Em nome de Jesus, entenda os princípios bíblicos. E se isso te faz pecar, então não faça. Amém? Da mesma forma, se você entende que algumas pessoas têm passado por necessidade, e temos compartilhado isso no grupo do WhatsApp, faça uma oferta especial. Mande uma mensagem para o Tiago com um comprovante, falando, ó, essa é uma oferta especial para o irmão, para aquele pedido que fizeram no WhatsApp. Amém? Porque sabemos que muitos têm passado necessidade. E aqueles que vierem a nós pedindo ajuda, nós vamos mandar ali mensagens, vamos mobilizar a igreja para tentar ajudar. Ninguém, em nome de Jesus, ninguém passará necessidade em nosso meio. O Espírito Santo, Deus tem nos capacitado, tem nos dado sabedoria, e alguns têm dado recurso mais do que aos outros, para que a gente possa ser fiel nesse momento de dificuldade. Amém? Então, feita aí o seu dízimo, sua oferta, abaixe seus olhos agora, vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Entendemos que o Senhor tem provido na nossa vida, na nossa despensa, na nossa mesa, o pão, tem dado sustento nas nossas casas, e por isso, Senhor, essa é a
parte daquilo que temos recebido. Aqui estão os nossos dízimos, aqui estão as nossas ofertas. Entendemos que com esses recursos o seu evangelho se propagará na terra, a sua palavra continuará sendo pregada, igrejas continuarão abertas, pregando a tua palavra. Em nome de Jesus, que esses recursos sejam multiplicados, que mais pessoas possam ser alcançadas pelas palavras de vida eterna de Jesus. Que nesse momento, Senhor, nós estendemos a cobertura da igreja sobre aqueles que têm passado dificuldade, sobre aqueles que têm tido dificuldade de colocar o alimento na mesa. A cobertura da igreja está sobre eles, e nesse momento declaramos que bênçãos do céu cairão sobre eles, que abrirão as comportas do céu e cairão tamanhas bênçãos que eles não terão onde guardar. Que em nome de Jesus portas de emprego sejam liberadas agora, em nome de Jesus. Que causas na justiça sejam liberadas agora, recursos que estavam presos na justiça sejam liberados agora, em nome de Jesus. Clientes sejam enviados àqueles que são prestadores de serviço. Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja colocando estratégias em cada negócio, na mente de cada empresário agora. Vai liberando estratégia, Espírito Santo. O Senhor sabe os novos mercados que têm se aberto, o Senhor sabe as novas demandas que tem tido. Vai dando essas estratégias aos seus filhos, papai. Vai dando essas estratégias aos seus filhos. Senhor, clamamos por aqueles que estão deitados agora incapacitados por doença. Clamamos por aqueles que têm sido internados nos hospitais. Que o seu Espírito Santo esteja sobre eles, que o seu Espírito Santo esteja ministrando a cura sobre esses. Senhor, em nome de Jesus, usa agora médicos, usa agora enfermeiros, todos esses que têm cuidado dos doentes, que sejam também boca do Senhor, para que falem e preguem a tua palavra, que falem e preguem o arrependimento do Evangelho, para que almas sejam alcançadas em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus, aqui estão esses recursos, aqui está, Senhor, os nossos corações, aqui estão as nossas vidas, Pai. Usa-nos como Tu bem queres, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Com grande honra que eu quero chamar Dalila, mulher de Deus. Faz um tempo que não aparece. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo te enche e te use. Amém. Obrigada. Respeitando a quarentena, né, gente? Amém, gente? Boa noite. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui rapidinho. Mas tem, né? O importante é que tem, nem que seja um pouquinho, mas tem, né? Amém. Primeiramente, né, eu quero dizer para vocês que são da Rocha Eterna Alphaville, que eu estou morrendo de saudade de vocês. Dizer que a minha casa sente saudade de vocês. E todas as vezes que nós temos ouvido as ministrações, o primeiro sentimento que vem é saudade, né? E como já foi dito antes, o Senhor tem falado com algumas pessoas dessa casa que haveria um tempo em que nós iríamos sentir saudades. E esse tempo aconteceu. Nós sentimos saudades, né? Saudades da comunhão, saudades de estar aqui dia de domingo, dia de quarta, né? Saudades das consagrações, né? Então, ou seja, esse tempo chegou, onde nós sentimos saudades um do outro. Mas eu não vim falar de saudade não, apesar de estar morrendo de saudade, tá? Eu vim falar de algo que, o Senhor já está ministrando, já tem dia, já tem tempo. E o Senhor só falou mais profundo ainda nessas semanas aí. A palavra de hoje é obediência. E eu titulei essa mensagem como obedecer por amor. Não por obrigação, mas por amor. E eu quero desenvolver, trazendo textos bíblicos, trazendo histórias que eu peguei, né? Para que você entenda que a obediência que o Senhor quer é uma obediência por amor a Ele. Não uma obediência por obrigação, por temor ou por medo. Então, antes de nós orarmos,
Eu quero abrir Salmos 51:12 e quero abrir Mateus 21, do 28 ao 32. Você vai abrir aí, Michel? Salmo 51:12 diz assim, ó: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Essa versão deve ser NVI, eu vou ler aqui uma outra versão. Dar-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Uau, né? Muito lindo isso, né? Aqui é o rei Davi falando, né? Dar-me a alegria da salvação e conceda em mim um espírito obediente, ou um desejo de obedecer. E agora, Michel, abre aí para mim Mateus, rapidinho. Mateus 21, do 28 ao 32. Eu vou deixar aqui porque eu não sei qual é a versão, tá ali. Olha lá, vou ler ali mesmo. Jesus continuou: e o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. E ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E esse disse: sim, senhor. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos, as prostitutas, estão entrando no reino de Deus antes de vocês. O que isso significa? O que isso significa? Vou orar rapidamente com vocês para a gente poder entrar aqui, na introdução, amém? Pai, eu quero neste momento, Senhor, me consagrar e me entregar a Ti, Pai. Eu quero neste momento, Pai, ser canal. Eu quero neste momento abrir a minha boca, Pai, e falar do Teu Evangelho, Pai. E falar para os meus irmãos que estão ouvindo agora, Jesus, que o que mais importa nessa vida é Te obedecer, Pai. O que mais importa é a obediência e não o sacrifício, Senhor. Não é oferta, é obediência, Senhor. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor deseja, Pai. E eu quero hoje, Pai, de uma forma simples, transmitir aquilo que o Senhor tem falado comigo, Pai. Aquilo que o Senhor tem falado com muitos homens e mulheres, Pai, nesses dias. Obediência. Fazer a vontade do Pai. Para isso nós fomos chamados, Pai. Então, Senhor, eu te peço, Pai, que a terra que está ouvindo agora, Pai, seja uma terra fértil, Pai, para ouvir e obedecer, Pai, para ouvir, Pai, e propagar a sua mensagem, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, é que eu oro, Pai, já te agradecendo, Pai, porque grandes coisas o Senhor irá fazer, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bora lá então para a introdução aqui. Eu busquei num dicionário o que significa a palavra obediência, o que é obedecer, né? E obedecer nada mais é que um comportamento, é uma virtude. Como assim, Dalila? É um comportamento no qual você passa a aceitar a vontade do outro, né? Então, é algo que você faz porque o outro te ordenou. Isso é obediência. E a obediência, ela nada mais é que uma escolha. Você escolhe. Ninguém pode escolher por você. Você decide se você quer ser obediente ou não. Só que a obediência, ela também é um aprendizado. É algo que você aprende. Você não nasce obediente. Você se torna obediente. Então é algo que te ensinam, né? É algo que você vai aprender ao decorrer da vida. E a obediência de todo cristão deve ser algo voluntário, algo que você faz por amor a Cristo.
É algo que você faz por amor ao seu Senhor. Isso é, se Ele for o seu Senhor. Porque se eu tenho Jesus como Senhor da minha vida, logo eu entendo que eu tenho um dono. E se eu tenho um dono, eu tenho que estar debaixo do senhorio dele. E para mim estar debaixo do senhorio dele, eu tenho que obedecer. É simples assim. Tenho que obedecer. Então a obediência é algo que você faz por amor ao seu Senhor. Então, como eu disse agora, se Ele é o Senhor da sua vida, você precisa estar debaixo desse senhorio. Então, esse comportamento da obediência, ele só pode acontecer dentro de você se de fato existir algo dentro de você que é uma marca, é um selo. Esse selo se chama Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus age em você, você consegue ser obediente. Se Ele não age em você, você não vai ser obediente, porque precisa dele. Ele é o canal. Ele é que conduz a tua vida à obediência. Então, onde eu quero chegar com vocês? O maior exemplo de obediência foi Cristo. Cristo, Ele obedeceu a Deus, diz as Escrituras que Ele obedeceu até a morte. Ele não parou no meio do caminho, como muitos cristãos fazem. Começam bem, mas terminam mal. E Jesus, do início ao meio, ao fim, na eternidade, Ele foi obediente. Ele veio fazer a vontade do Pai. Nenhum momento você vai pegar Jesus fazendo a vontade dele, mas sim obedecendo a vontade do Pai. E isso está escrito lá nas Escrituras. Em Filipenses 2, do 13 ao 15, diz assim: pois Deus está sempre agindo em vocês, para que vocês obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. As Escrituras diz, aí como a gente acabamos de ler, que nós obedecemos à vontade do Pai. Jesus também obedeceu à vontade do Pai. Eu não sei se vocês vão recordar, existe uma passagem quando Jesus estava lá no Getsêmani, ele sofrendo. Ele teve uma vontade boa, uma vontade dele. Não era ruim a vontade dele. Ele fala para o Pai: se possível for, afaste de mim esse cálice. Mas aí tem uma vírgula e tem um mais. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. A vontade de Jesus não era ruim. Não era ruim. Ele sabia que ele iria sofrer. Mas Jesus, ele foi tão obediente ao Pai, que em tudo ele mostrou que veio fazer a vontade do Pai, que veio a obedecer o Pai. Foi isso que Jesus fez o tempo todo. E é isso que Ele nos ensina a fazer também. Que nós, que somos imitadores de Cristo, precisamos imitar Jesus nas suas atitudes, em tudo. Então, se você de fato é um discípulo do Senhor, o que você está fazendo com a obediência? Se de fato você é um cristão que confessou Jesus, o que você está fazendo com a salvação? O que você está fazendo com a graça? Você descansou na graça e acha que é só isso? Não. A Bíblia diz que para a salvação ser completa, é preciso obedecer. Que a sua salvação, ela é aperfeiçoada através da sua obediência. E isso eu achei fantástico quando eu fui sendo ministrada e fui colocando no papel tudo que o Senhor estava me dando ali de informação. Olha aqui o que diz nas Escrituras, lá em Romanos 7,6. Diz assim: por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Então, o que a Bíblia nos ensina? Que a obediência que Ele quer não é a obediência da lei. Não é você obedecer à lei, não é isso. Mas você obedecer ao Espírito de Deus. Por isso que eu falei que sem o Espírito de Deus não dá para ser obediente.
Porque você obedece o Espírito de Deus que age em você, que está dentro de você. É uma marca, é um selo. Ele está dentro de você. E por Ele estar dentro de você, Ele conduz a sua vida, o seu caminho na obediência. João 14:15 vai dizer assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, ou seja, obediência é amor. Você, se de fato você ama Cristo, você vai obedecer aos mandamentos. Não tem meio termo. É sim ou não. É uma escolha, ou você decide obedecer, ou você decide ser desobediente. É simples assim. E aí eu falei, mas Deus, então eu não posso fazer minha vontade? Não. Quando eu vim para trazer essa mensagem para vocês, eu hoje conversei com várias pessoas que eram daqui, não são mais daqui. Conversei com pessoas que são daqui, que estavam lá na minha casa. E ali a gente debatia por celular, debati com pastores a respeito dessa mensagem. Pessoas que falam para mim, Dalila, Deus está falando a mesma coisa comigo. É a mesma coisa, Dalila. Deus está falando para mim que a obediência sempre foi o princípio de todas as coisas. Que a igreja precisa passar por uma reforma. Martinho Lutero, ele fez uma reforma na igreja. E hoje os cristãos precisam passar por uma reforma. Não reforma da fé, mas reforma de comportamento. Precisa mudar algo dentro de você. Não dá para ser mais quem você é. Você precisa mudar, você precisa entender esse princípio, a obediência. Se você ama mesmo o Senhor, você obedece a Ele. É o que está escrito aí. A obediência, então, ela completa a sua salvação. Filipenses 2:12 vai dizer assim, ó: continuem trabalhando com respeito e com temor a Deus para completar a salvação de vocês. Em outras palavras, ele diz assim: obedeça para completar a salvação de vocês. Em Hebreus, linkando essa passagem, Hebreus 5, do 8 ao 9, vai dizer assim: embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Que interessante isso, né? A gente costuma dizer que para ser salvo, basta crer no Senhor. É verdade, gente. Basta crer no Senhor. Mas aqui diz as Escrituras que o Senhor se tornou uma fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Não é só para aqueles que crê, é para aqueles que crê e obedece. É muito mais além falar da graça. É muito mais além falar da graça. Eu estava em casa e eu falei: Jesus, mas é meio contraditório dizer que eu preciso obedecer, porque o Senhor me fez livre. Como que eu vou falar isso a alguém? E o Senhor foi me dando clareza, falando para mim o seguinte: eu te fiz livre, mas livre para você escolher. Você tem uma escolha, um livre-arbítrio dentro de você. Você foi livre para escolher se você quer ou não obedecer ao seu Senhor. Então você foi feito livre, sim. Essa liberdade foi te dada na cruz. Mas essa liberdade te tornou escravo de Cristo. E eu lá em casa eu falei: eu não vou usar essa palavra escravo, porque existe um peso nessa palavra escravo. Existe um peso, porque as pessoas não querem ser escravo. Afinal de contas, nem sei se existe ainda alguém aí no mundo que é escravo. Existe? Nossa, eu não sabia. Então essa palavra escravo, ela é muito forte. Mas vocês sabiam, a curiosidade que eu fui ver Luiz Hermínio pregar, fui ver Luciano Subirá pregar, fui ver o pastor Fred Figueiredo pregar a respeito dessa mensagem aqui. E um deles falou algo que me chamou muita atenção. A gente tem uma repulsa quando fala de escravo mesmo. Só que toda vez que o discípulo, vou dar um exemplo, quando Pedro se apresenta: eu, Pedro, servo do Senhor. A palavra servo ali não é servo, é escravo.
Eu, Pedro, escravo de Cristo. Eu, Paulo, escravo de Cristo. Eu, Tiago, escravo de Cristo. Mas a escravidão é algo muito forte, porque a gente não quer ser escravo. Mas, detalhe, a escravidão aqui que eu estou querendo trazer para vocês é uma escravidão por amor a Ele. É você se tornar escravo de Cristo porque você entende que Ele pagou alto preço para você ser liberto. Ele é o seu Senhor, mas Ele te deu a escolha se você quer ou não obedecê-lo. Existe uma escolha, você decide, você é livre para escolher seguir esse Senhor ou não. Amém? Então, olha, a obediência, ela tem que ser algo voluntário, algo por amor. Não é por medo que você obedece o Senhor. Eu vou obedecer o Senhor porque eu vou para o inferno. Perdeu o foco. Eu vou obedecer o Senhor porque senão não vou ter o galardão. Perdeu o foco. Eu vou obedecer o Senhor porque eu tenho medo. Perdeu o foco. Você vai obedecer ao Senhor porque você tem amor pelo seu Senhor. É por isso que você vai obedecer o seu Senhor. Então, introdução, tá? Tudo isso é uma introdução. Obediência. E o contrário da obediência é a desobediência. E a desobediência também é um comportamento que você decide. Você decide ser desobediente ou você decide ser obediente. Só que a desobediência, eu fui estudar um pouco a respeito dela na Bíblia e ela fala que a desobediência, ele é um comportamento de rebelião, de rejeição ao senhorio do Senhor. Que a desobediência, ela é como um ato de feitiçaria, é algo que te encanta, que te deixa cego, enganado. Ele fala que a desobediência é um espírito das potestades que estão no ar, que te domina, por isso que você é desobediente. E eu fiquei, Deus, então vamos expulsar demônio de um monte de gente. Senhor, vamos sair expulsando os demônios dos desobedientes. E aí eu fui, me aprofundar nisso. Veja o que está escrito. Agora, Michel, peço para você abrir aí, por favor. 1 Samuel 15, do 22 a 23. Por favor. Olha o que está escrito aí, ó. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe sacrifícios, as melhores ovelhas. 23. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. E o orgulho é pecado, como é pecado a idolatria. O Senhor rejeitou Saul como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Ou seja, Saul foi rejeitado como rei porque ele foi desobediente. Porque ele fez o que? Ele se revoltou contra o Senhor e simplesmente ele decidiu não fazer o que o Senhor pediu para que ele faça, Então, isso aí é muito forte, porque mostra aí que Saul, ele se rebelou contra Deus. E o orgulho dele foi tão grande que ele achava que ele podia, que ele sabia, que a Bíblia se compara aí como algo de feitiçaria, algo de encantamento, algo que cegou Saul. Se você pegar as passagens, nós estamos nessa leitura agora, eu não sei quem fez a leitura, mas nós estamos na leitura lá de 1 Samuel, vai falar que o Senhor deu ordem a Saul. Samuel falou para Saul o seguinte, assim que ele foi ungido: olha, me espere em Gigal por 7 dias. Me espere em Gigal por 7 dias. Vocês acreditam que Saul, ele estava ali esperando o profeta Samuel. No 7º dia, ele percebeu que Samuel não vinha. E o que Saul fez? Foi lá e percebeu como Samuel não estava vindo. Ele ficou com medo, porque os filisteus estavam se aproximando dali. E ele fica com medo e fala: opa, peraí, eu preciso que o Senhor fale comigo. Então eu vou fazer um sacrifício para que o Senhor me responda. E Saul então faz ali o sacrifício, queima os animais. E quem chega? Samuel chegou no dia que ele falou que ele ia chegar. Ele falou: olha, me espera por 7 dias. Cara,
Vocês não têm noção. Anteriormente a esses dias, Saul, ele foi cheio do Espírito Santo, que diz a palavra que ele profetizava durante 7 dias. Ele estava cheio do Espírito Santo, mas ser cheio do Espírito Santo não é sinal de obediência. O Senhor quer obediência. E Saul estava cheio do Espírito Santo, mas no 7º dia ele errou. No 7º dia ele desobedeceu. Ele não esperou Samuel. E para você ver que esse espírito de feitiçaria é tão forte, que ainda Saul responde para Samuel assim: não, Senhor, eu te esperei, mas você não apareceu. Eu te esperei, eu obedeci. Samuel fala: como você me obedeceu? Você está sacrificando um animal, eu estou aqui. Você vê como é um engano. A desobediência é um engano. Saul acreditava que estava obedecendo, mas ali começou, então o Senhor deu uma ordem. Ali Saul perde o governo dele. Isso foi uma das ordenanças. A segunda ordenança, que vai falar nesse versículo que a gente acabou de ler, foi uma que vocês estão cansados de saber, que o Senhor manda Saul atacar os amalequitas e matar todo mundo, sem exceção, até recém-nascido. Eu fiquei indignada. Eu falei: Jesus, mas o que os recém-nascidos têm a ver? Mas amém, o Senhor sabe todas as coisas. A Bíblia diz que eles eram um povo mau. E o Senhor fala para Saul: olha, Saul, Samuel fala para Saul: o Senhor manda você descer e matar todos os amalequitas. Matar boi, ovelha, matar as mulheres, as crianças, o rei, matar todo mundo. O que o bonitão fez? Não obedeceu, pela segunda vez. E nessa segunda vez, foi pior ainda, sabe por quê? Saul, ele era tão enganado por esse espírito de feitiçaria, esse espírito de engano, da desobediência, que Saul vai lá, poupa a vida do rei, pega as melhores ovelhas, os melhores bois, para sacrificar. Olha que lindo! Não parece uma atitude legal? Pegou os bois, gente, sacrificar o Senhor. Era normal o sacrifício de animais naquela época. E aí, então Saul achando, ele acha, gente, ele fala, está escrito que ele fala o seguinte para Samuel, quando Samuel vem: mas eu obedeci. Samuel fala: mas eu estou ouvindo rumores, eu estou ouvindo os animais, como você obedeceu? Não, meu senhor, eu obedeci. Eu só poupei os melhores animais. E sabe por que eu poupei os melhores animais, Senhor? Porque eu queria oferecer eles como holocausto ao Senhor. Parecia ser algo interessante. Mas aí vem uma resposta de Samuel a Saul, que é essa que a gente acabou de ler. Coloca aí de novo, Michel, por favor. 1 Samuel 15, do 22 ao 23. Vai dizer assim: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer em sacrifício as melhores ovelhas. Olha a resposta de Samuel: a revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é o pecado, a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Coloca, acho que também está no 1 Samuel 13. Não, 1 Samuel 15, é o que nós estávamos agora, né? Do 22 ao 23. Só que eu quero ler o 17. É o 1 Samuel 15, 17. Olha o que vai dizer, ó. E Samuel continuou: você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus ungiu como rei do povo de Israel. Pode continuar. E mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. Então, por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus, o Senhor responde. Olha, gente, olha o espírito de feitiçaria, o espírito de engano. Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou. Eu trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas.
existe um espírito que envolve, que influencia aquele que é desobediente. Isso está escrito na palavra. Daqui a pouquinho eu vou abrir para vocês lá no Novo Testamento. Saul, ele achou que estava fazendo o correto e não estava. Ele achou que estava obedecendo, mesmo que seja parcial. Sabe aquela obediência que você faz um pouquinho, não faz completo? Aquilo que você deixou de fazer completo, já era, é completo. Com Deus, é tudo completo. É sim e não. Não tem um meio termo. Não, eu vou fazer um pouquinho. Não, foi o que Saul fez. Saul, ele quis ser gentil. Ele quis agradar ao Senhor. Mas ele fez totalmente o contrário. Ele desobedeceu ao Senhor. E como eu falei para vocês desse espírito, olha o que diz a palavra, olha o que diz as Escrituras em Efésios. Efésios 2, do 1, diz assim, ó: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. É forte. É forte porque diz que existe um espírito que influencia os desobedientes. Existe um demônio, quando você desobedece, existe um demônio que ele te cega, ele te deixa enganado. Você até acha que você está fazendo certo, mas não está. Porque existe esse espírito aí, ó, o príncipe do poder do ar. É o mesmo espírito que agora está atuando em vocês que vivem na desobediência. Então existe algo espiritual. A desobediência é algo espiritual. Existe um demônio que domina, que te influencia a ser desobediente. Assim como existe um Espírito de Deus que te influencia, que te guia para ser obediente. Você opta se você quer ser guiado pelo Espírito de Deus, ou se você quer ser influenciado pelo Espírito, que é esse Espírito que está, é um príncipe do poder do ar, nada mais é que um demônio que influencia você a ser desobediente. Você decide, é você quem escolhe. Se você quer obedecer pelo Espírito de Deus que habita em você, ou você quer ser influenciado por esse Espírito que está naqueles que são desobedientes. Eu, Dalila, decidi, pela misericórdia do Senhor, obedecer a Ele. E espero que vocês façam o mesmo. Amém? Então, como eu disse, a obediência é uma escolha, é um aprendizado, é um comportamento voluntário e de amor. A igreja, então, de hoje, ela precisa passar por essa reforma de comportamento. Você não vê mais ninguém falando. É muito difícil. Eu vi aqui na nossa igreja esse ano a Rebeca, o pregador, acho que é Junker, não lembro o nome dele. Ele pregou aqui em um domingo. O pastor Tiago, esses dias, nessa igreja, eu vi essas 3 pessoas falando sobre obediência. E Deus já estava falando com eles, gente. Deus está falando isso há muito tempo. É obediência que Ele quer. E eu vi uma pregação do Fred. Depois eu encorajo vocês também a dar uma olhada nessa pregação, que chama A Serva da Orelha Furada. Ele fala de obediência. Te encorajo ainda a ver Luiz Hermínio pregando. Se eu não me engano, foi uma pregação que eu vi o ano passado, que fala: a obediência antecede a honra. Luciano Subirá também pregando a respeito desse mesmo assunto há pouco tempo atrás. Aquele cara do Jesus Cop, há 3 meses atrás, Douglas, eu nunca sei o nome dele, ele também falando sobre a obediência. Deus está falando com a sua igreja, que Ele quer que a gente voltamos ao princípio de todas as coisas, que é a obediência. E o maior exemplo de obediência foi Cristo. Ele fala, né? E foi achado na forma de homem, lá em Filipenses 2:8. E foi achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz.
É tão engraçado que esses dois caminhos, a obediência e a desobediência, sabe como surgiu? A desobediência surgiu através de um único homem. E através da desobediência do homem, entrou o pecado na humanidade, no mundo. E com o pecado entrou a morte. Porque diz a palavra que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que através da desobediência de um único homem, esse homem se chama Adão. Então por isso que é importante a gente entender que a obediência, ela veio antes da lei, antes da graça. A obediência, ela veio lá do começo. Jesus, né, a Bíblia diz que o Velho Testamento é a sombra. Não, o Novo Testamento é a sombra, né, do Velho, é isso? Ou é o Velho que é a sombra do Novo? É, isso, é a sombra do Novo Testamento. Ou seja, Adão, ele, por ser desobediente a uma ordem de Deus, ele traz o pecado para a humanidade e, consequentemente, a morte. Mas a Bíblia diz também que através da obediência de um único homem, esse homem se chama Cristo Jesus, através da sua obediência, nós conquistamos a liberdade e a vida. Está lá escrito em Romanos 5, do 18 ao 19. Olha que lindo que está escrito aí. Deixa eu ler rapidamente. Vou ser rápido porque a mensagem é longa. Abre aí, por favor. Romanos 5, do 18 ao 19. Diz assim, portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. Pode dar continuidade aí. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Então, olha que interessante. Adão desobedeceu e entrou o pecado na humanidade. O Senhor obedeceu e trouxe para nós o que? Liberdade e vida. Olha o que a obediência gera. A obediência gera liberdade e vida. E Cristo é o maior exemplo de obediência. Então, a obediência, como eu disse, é algo que você aprende. É algo que é ensinado. É algo que nós devemos transmitir. É algo que todo cristão, todo aquele que diz ser discípulo do Senhor, ele tem um chamado. E o chamado é ensinar a obedecer. Ah, Dalila, agora você também está pegando pesado. Me prova. Vou te provar. Mateus 28, do 19 ao 20. Essa conversa aí de Jesus com seus discípulos aconteceu depois da sua ressurreição. E olha o que ele ordena aos seus discípulos. Ele fala assim: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas olha o que diz o 20. Põe aí no 20. E ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. É para batizar? É para batizar. É para ensinar o povo a crer? É. Mas é para o discípulo do Senhor, o verdadeiro discípulo, o verdadeiro cristão. Ele transmite, ele ensina o outro a obedecer também. Porque isso é uma ordenança do Senhor, está escrito. E ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. Esse é o nosso chamado. O nosso chamado é pregar o Evangelho? Mas é um Evangelho de obediência. Não é um Evangelho que nem nós estamos dizendo hoje, não. Hoje tudo é normal. Hoje, a gente... Sabe qual é o problema? Eu vou falar a verdade que Deus tem falado no meu coração. A gente tem passado a mão na cabeça das pessoas, assim, sabe? Alisando o pecado delas. A gente não chama mais ninguém para o arrependimento. Você já viu alguém pregar arrependimento? Arrependa-se, raça de víboras. Arrependa, vai falar isso para alguém. Arrependa porque você está pecando. Vai falar que você está julgando ele. Você está me julgando. Não. Nós somos chamados, igual João Batista fez. João Batista, ao tempo todo, ele estava falando: arrependam-se.
E João Batista, ele prepara o caminho chega que é Cristo. E continuou o evangelho de arrependimento, continuou com Cristo. Quem disse que não? A gente acha que esse evangelho de arrependimento era até João Batista, não é não. Não terminou o evangelho do arrependimento. Arrependimento é todos os dias. Todos os dias você se arrepende da pessoa mal que você é. Você não é bom. Põe isso na sua cabeça. Você não é bom. Não existe ninguém bom. Existe Cristo que habita em você e que te faz bom porque Ele habita em você. Se de fato Ele habita em você. Então, a obediência é algo que todos os discípulos deveriam ensinar. E você quer saber mais? Paulo lá em Romanos, do 1 ao 5, olha o que ele vai dizer. Paulo, ele fala assim, ele começa a carta falando para aquele povo, para os romanos, o seguinte: eu vou transmitir para vocês o meu chamado. E sabe qual era o chamado de Paulo? Coloca aí, Michel, Romanos 1, 5. Olha o que Paulo disse. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar, olha isso, para levar pessoas de todas as nações, inclusive eu, Dalila aqui, inclusive vocês que estão me ouvindo, a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Por que você só quer ensinar o povo a crer? Você tem que ensinar o povo a obedecer. Paulo, ele fala desse jeito, que o chamado dele é ensinar, olha lá, a fazer com que as pessoas de todas as nações, inclusive eu, inclusive aqui a nação Brasil, né? Inclusive eu e você, a crer em Cristo. Mas não é só a crer em Cristo, e a serem obedientes a Ele. Se você diz que Ele é o seu Senhor e não obedece, Ele não é seu Senhor coisa alguma. A palavra Senhor significa dono. E se Ele é seu dono, você tem que estar debaixo desse senhorio. Você tem que ser obediente a Ele. Então veja que o intuito de Paulo, veja que a mensagem que Cristo passou para os seus discípulos foi: batiza o povo, façam eles crescerem em mim, mas ensina eles a obedecer. Ensina para eles que é errado a fornicação. Ensina para eles que é errado o adultério. Ensina para eles que é errado o vício. Ensina para eles que é errado falar mal do seu vizinho. Ensina para eles que é errado falar um dos outros. Ensina para eles que é errado a igreja ficar competindo quem tem mais membro, quem não tem. Ensina para eles que é errado comparar os levitas. Ensina, a palavra diz: ensina o povo a obedecer. Existe um manual que é a Bíblia. O Senhor, Ele foi o maior exemplo disso, exemplo de obediência. Ele o tempo todo, Ele que nos transmitia obediência. E você mais profundo, sabe por que você perdoa? Não é porque você é bom. Você perdoa porque você é obediente. Porque a palavra de Deus diz: perdoai-vos uns aos outros. E se você perdoa, é porque você é obediente. Sabe por que você ama? Não é porque você é bom, é porque você é obediente. O Senhor fala: amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Por isso que você ama, porque você obedece os mandamentos. Então, a obediência ele é o caminho. Ele é o caminho para que a sua salvação seja completa. Essa é a verdade. E ontem, porque hoje, eu estou gravando segunda-feira, mas vai ser transmitido na quarta. Ontem eu estava na minha sala escutando a pregação do nosso pastor. E acredite vocês ou não, eu estava conversando com o Lucas, com o Ronaldo, com o Cajoso, o pessoal que estava ali na minha sala. E eu comecei a falar para eles: Deus está falando sobre obediência comigo. E eles ficaram assim: tá bom, quero ver o Thiago. E eu continuei falando: não, o Senhor falou algo para mim. E eu querendo falar, eu estava ouvindo a pregação do Thiago, tá, gente? Eu estava ouvindo. Mas eu estava querendo também passar para eles o que o Senhor estava falando comigo. Eu falei: não, Lucas, Deus falou comigo. Lucas, você já ouviu falar da escrava da orelha furada? Já? Ele: já. Eu falei: Deus falou comigo, Lucas, é isso. Deus quer que nós nos tornamos escravos de Cristo ao ponto de furar a orelha. Lucas olhou assim para mim, e o Thiago pregando, e eu falando para eles, o Manuel, tipo assim: meu Deus, a Lena Lila,
de vez de ela ministrar amanhã, ela quer ficar ministrando aqui na hora que o Tiago está ministrando. E eu ali falando, de repente, quem assistiu, se você não assistiu, assista. O Tiago vai e me fala. Se vocês pararem para analisar a mensagem do Tiago, de onde? Foi sobre obediência. Tudo bem que ele deu aquele título, mas eu recebi no meu espírito, que é algo de obediência. Ele dá exemplo de Jesus, que a vontade de Jesus era boa, mas Jesus fez a vontade do Pai. E ele fala, se vocês pegar lá no finalzinho da ministração dele, ele vai falar da escrava da orelha furada. Eu não sei se vocês pegaram esse lance. Quando ele falou isso, eu gritei na sala. E dei um pulo. O Lucas me olhou. E todo mundo se contagiou com a minha alegria. Todo mundo, glória a Deus, aleluia. Porque eu estava falando há pouco tempo com ele sobre a escrava da orelha furada. E o Tiago foi e falou aquilo, gente, me trouxe tanta alegria. Vocês não têm noção. Porque o Senhor está falando com muitas pessoas a mesma coisa. E é isso que eu vou falar para vocês, para a gente já finalizar a mensagem. Né, vou tentar. Eu quero falar sobre a escrava da orelha furada. O que é ser a escrava da orelha furada? Eu não vou ler, tá? Mas está escrito lá em Deuteronômio 15, do 16 ao 17, vai contar a história. Que a pessoa, ela ficava escrava por 6 anos. E no 7º ano, ela era liberta pelo seu Senhor. Só que ela tinha a liberdade, ela ganhava a liberdade de escolher se ela queria continuar com seu Senhor ou não. E a escrava da orelha furada, ou a serva da orelha furada, ela simplesmente, quando chegava nesse 7º ano, que era o tempo que ela tinha ali de liberdade, a liberdade dela, por amar o Senhor dela, ela escolhia continuar servindo o Senhor dela. Ela simplesmente, por amor, escolhia servir o seu Senhor. É isso que diz as Escrituras. E aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto em que fala o seguinte, que nós cristãos, somos livres. Uau! Nós somos livres, mas nós somos escravos de Cristo. Como assim? Como assim escravos de Cristo? Eu, Dalila, comecei a fazer uma oração assim: Senhor, eu quero que o Senhor fure a minha orelha, eu quero uma marca. Fura a minha orelha. Eu quero ser a escrava de orelha furada. Sabe por quê, Senhor? Porque eu reconheço que o Senhor me amou primeiro. Eu reconheço que o Senhor é um Senhor tão bom, mas tão bom, que eu quero continuar contigo. E esse é a intenção da pessoa que é libertado da sua escravidão, mas continua seguindo o seu Senhor. A palavra de Deus em Romanos 6, 22 vai dizer o seguinte: vocês são livres do pecado e escravos de Deus. Para quem acha que escravo é uma palavra muito forte, coloca aí servo. Só substitui. Vocês foram livres do pecado, mas vocês são servos de Deus. Ou seja, vocês se tornaram escravo, mesmo sendo livre, tornaram-se escravo. Mas por que eu me tornei escravo? Por opção, porque eu quis. Eu quero continuar com o meu Senhor, porque eu amo o meu Senhor. Essa marca na orelha, imagina, fala muito mais do Senhor do que de quem recebeu a marca. Imagina essa mulher ou esse escravo andando no povo ali no meio dos hebreus, e alguém olha e fala: olha, fulana tem a orelha furada. É sinal de que essa mulher se tornou livre e mesmo assim escolheu a servir o seu Senhor por amor. Uau, acho que outra pessoa olha e fala: o Senhor dessa senhora deve ser maravilhoso, porque Ele fez ela livre e ela optou ficar com Ele. É assim que as pessoas precisam olhar em você e ver: meu, Jesus te fez livre, mas você ainda opta em ser escravo dele. É isso, eu opto ser escravo dele. Mas por quê? Por amor. Por isso que eu me torno escravo de Cristo. É tão bom estar na casa do Pai, que eu não quero mais sair. Diz a palavra: aonde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Do que me adianta ganhar a liberdade e ir para o mundo, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna?
Não me adianta ser livre, eu prefiro me tornar escravo do meu Senhor, aquele a quem eu sirvo. Amém, gente? Diz uma história muito linda que eu peguei no Google, tá? Se vocês quiserem olhar, pode olhar. Está escrito assim, ó. Há uma história sobre um homem que nasceu escravo e se tornou muito revoltado. Vivia brigando e fugindo. Quanto mais o castigavam, mais amargo ele se tornava. Um dia, certo cavalheiro comprou-o no mercado e levou-o para sua casa. Lavou os seus pés, tratou suas feridas e depois lhe apresentou uma carta de alforria, dizendo: comprei você para te libertá-lo. Se quiser, poderá permanecer comigo, mas não como escravo, e sim como amigo. Aquele escravo, caindo em seus pés, disse-lhe chorando: não me peça para deixá-lo. Nunca fui amado dessa forma. Quero continuar com o Senhor para sempre. Foi isso que Deus fez com você, comigo. Ele furou as tuas orelhas. Quando você decidiu estar com Ele para sempre. É isso é o Evangelho. Isso aqui, ó, esse texto era a minha mensagem. Eu falei, essa é onde eu queria chegar. Você tem a liberdade, mas essa liberdade é para você escolher a ser servo do Senhor para sempre, a obedecer Ele para sempre, a fazer a vontade dEle para sempre. Amém? E precisamos ser bons mordomos fiel da casa do Senhor. Precisamos ser obedientes até o fim. Michel, abre aí para mim, Lucas 12, do 42 em diante. Deixa eu ler rapidinho com vocês. Porque essa passagem vai falar de a gente ser mordomos fiéis. Sabe por quê? Porque o Senhor vai voltar. O Senhor dos empregados vai voltar. E como Ele vai te pegar? Como você vai estar? Você vai estar sendo um mordomo fiel? Ou você vai estar, quando Ele voltar, quando Ele te buscar, você vai ser um servo infiel, imprudente? Olha que forte. Diz assim a palavra. O Senhor respondeu: quem é então o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa aos outros empregados. Olha que interessante, dar comida. Não só a comida, né, que a gente mastiga. Comida se fala também da Bíblia, o alimento. O que você está fazendo com o alimento? Você tem dado alimento para outra pessoa? Você tem transmitido aqui esse alimento? Tem ou não? Se você está transmitindo, você está sendo um servo inteligente. Põe o 43. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. 44. Eu afirmo a vocês que de fato o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Até o 47. Mas imagine o que acontecerá se aquele empregado pensar que o seu patrão está demorando muito para voltar. E imagine que esse empregado comece a bater nos outros empregados e empregadas. E a comer, e a beber, até ficar bêbado. Quando eu comecei a ler, eu falei, Jesus amado, olha, esse tempo de quarentena. Na hora eu pensei no tempo de quarentena. Eu só penso em comer, né? Tô comendo, não, vou beber, porque o Senhor não vai vir. E também porque disseram que o álcool mata o vírus. Vou beber, vou chapar o coco, porque o álcool mata o vírus. Você sabia que aumentou o consumo de bebida? Foi o que eu estudei e pesquisei. Tem aumentado o consumo de bebida nessa quarentena. O povo, ó, mamando, vivendo como se não... Só Michel no corote, misericórdia, meu Deus. Vivendo, por isso está faltando álcool. Vivendo como se não houvesse o amanhã. Vivendo como se o seu Senhor não fosse vir. E aí no 46 diz assim, põe no 46. Então o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera. E na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços. Credo. Jesus. E o condenará a ir para o lugar aonde os desobedientes vão. Interessante isso. Porque aqui não está falando de desobediência. Mas o texto começa a falar que você é um mordomo. E o mordomo fiel é um mordomo obediente.
É um mordomo que vai fazer com que na casa do Senhor tenha comida. É um mordomo que vai cuidar das coisas do Senhor. É um mordomo que vai ensinar o outro a obedecer. Esse é o mordomo fiel. E aí ele fala que o mordomo vai... Volta lá, Michel, rapidinho, no 46. Será condenado a ir para o lugar onde os desobedientes vão. Agora o 47. O empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitas chicotadas. Só até aí. É interessante isso. É interessante porque se eu sou servo do Senhor, eu me torno mordomo da casa dele. Só que esse Senhor, ele vai voltar. E como é que você está? Será que você está sendo um mordomo fiel? Um mordomo no qual ele vai dizer, não, infiel, entre no gozo do Pai? Ou será que ele vai te cortar em pedaços e te condenar a viver uma eternidade onde vivem os desobedientes? Gente, isso é coisa para mudar. Não é por medo, não. Mas é porque a palavra de Deus, ela vai se cumprir. As coisas que estão na Bíblia vão se cumprir. A palavra de Deus diz que céus e terras passará, mas a minha palavra não passará. E as coisas vão se cumprir. Essa passagem vai se cumprir. E eu não quero ser um mordomo desobediente, não. Em nome de Senhor Jesus, que você também não seja. Obedeça ao Senhor. Escolha. Existem 3 iniciativas que você precisa tomar a partir de hoje. A primeira é ser humilde. A segunda é renunciar. E a terceira é amar. Com essas 3 iniciativas, você consegue obedecer. Você se torna humilde como Cristo foi. Diz a palavra que aprendei-vos de mim que sou manso e humilde. A humildade, ela te torna, ela consegue fazer que você obedeça. A pessoa soberba, a pessoa orgulhosa, ela não consegue ser obediente. Porque ela não é humilde. A pessoa que não renuncia a sua vontade, ela não vai conseguir ser obediente. Porque ela coloca a vontade dela acima de todas as coisas. Ela está muito cheia de si e pouca de Deus. Ela está muito cheia de si e nada do Espírito Santo. Então você precisa ser humilde. Você precisa renunciar. E você obedece porque você ama. Amém? Então, obediência por amor, esse é o título da mensagem. E eu vim aqui hoje falar com vocês o que o Senhor tem falado comigo. E o Senhor falou com o Tiago isso também, porque o Tiago falou sobre isso ontem, lá na pregação dele. Se vocês pararem para perceber, o Tiago falou que quando você obedece, você já está abençoado. Por que você ora? Ai, abençoa, Senhor. Quando você obedece, já é uma bênção. A consequência da obediência é a bênção. E isso está escrito. Está escrito em Isaías 1, do 19 ao 20, diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Então, se você está comendo os melhores frutos dessa terra, é porque você está obedecendo. Se não está comendo, é porque você não está obedecendo. Deuteronômio 30, do 19 ao 20, vai dizer: eu lhes dou a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, porque vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Ame o Senhor nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão por muitos anos. Romanos 8,6 diz: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna. E aqui eu fecho a mensagem. A obediência é uma escolha. Deus te dá a escolha da morte e da vida. Deus te dá a escolha de comer o melhor fruto dessa terra. Mas precisa de algo. Precisa ser obediente. O Senhor, Ele te fez livre e você, por opção, por amor a Ele, se torna escravo. Escravo de Cristo. Porque você ama tanto o seu Senhor que você optou por amor a se tornar escravo de Cristo. Eu vou orar com vocês e eu não sei se Deus falou com vocês, mas Deus falou comigo. Eu não sei se o Senhor ministrou algo no seu coração, mas entenda, não fica romantizando o Evangelho, não fica poetizando o Evangelho. O Evangelho
é para gente que compreende que ele precisa mudar de vida, que ele precisa se arrepender dos seus maus caminhos, endireitar as suas veredas, porque o Senhor é santo e você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para representar Cristo aqui nessa terra. Você foi chamado para influenciar pessoas a obedecer. Então para de ficar passando a mão na cabeça do fulano, falando: ah, mas o Senhor ama o pecador. É verdade, Ele ama mesmo o pecador, mas Ele detesta o pecado. Então joga real. Te perguntaram, fala na lata. Você, mas vão falar que eu sou, agora eu sou cheio do Espírito Santo, cheio do poder. Deixa te rotular, deixa falar o que quiser da sua vida. O importante é que você obedeça a Ele. Entendeu? O importante é que você obedeça a Ele. Então obedeça a Cristo. Seja sincero, seja sim, não. Né? A pessoa te pediu um conselho, não fique com medo de perder a amizade dela, não. Se você perdeu a amizade dela e ganhou ela para Cristo, isso já foi suficiente. Eu recebi essa mensagem hoje de uma pessoa que falou assim para mim: se eu te fiz feliz hoje, eu já ganhei o meu dia. E a pessoa me mandou uma mensagem dura. Uma pessoa que já foi do nosso meio. E eu falei: cara, nós estamos na mesma visão. Com linhas de raciocínio diferentes, mas é o mesmo objetivo. E essa pessoa falou: eu já estou feliz. Se eu te fiz feliz, eu já estou feliz. Porque ela me falou a verdade. Então fale a verdade, doa o que doer. Fale a verdade. Ensina o que é correto. Para de ensinar o errado. Para. E outra coisa, diz a palavra que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então você tem bastante conhecimento? Sabe o que diz aqui esse manual? Então, filho, você vai ser maior cobrado, porque você não tem ensinado quem o Senhor mandou você ensinar. Você tem romantizado o pecado das pessoas. E você não foi chamado para romantizar, você foi chamado para pregar o Evangelho, dizendo: arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. Amém? É isso. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, por essa mensagem e dizer mais uma vez obrigado, Senhor. Eu não sei, Pai, se os meus irmãos compreenderam o que eu queria passar, Jesus. Mas eu sei, Pai, que o Senhor é tão incrível, é tão bom, que eu tenho certeza, Pai, que o Teu Espírito conduzirá essas pessoas que ouviram, Pai, essa mensagem. E elas vão entender, Pai. Elas vão entender que é muito melhor obedecer do que sacrificar. É muito melhor, Pai, ensinar o outro a obedecer, Pai, do que ficar romantizando o pecado, Pai. Ah, Jesus, levanta os discípulos de verdade, Pai. Discípulos, Pai, que honram a Tua palavra. Discípulos que usam, Pai, aqui a Bíblia como manual, Pai. Discípulos, Pai, que são mordomos fiéis, Pai. Discípulos que não vão ser pegos de surpresa quando o Senhor vier, Pai. Discípulos, Pai, que obedecem o seu Senhor. Ah, Jesus, levante discípulos nessa geração de agora, Pai. No tempo de agora, Pai. Verdadeiros, Pai, adoradores. Pessoas que te obedecem de verdade, Pai. Pessoas que te louvam não da boca para fora, mas te louvam, Pai, porque elas mudaram de dentro para fora, Senhor. Elas mudaram, Pai, e elas se tornaram voluntárias, Senhor. Elas se tornaram, Pai, voluntárias ao ponto de te obedecer acima de todas as coisas, Pai. Jesus, levante nessa geração de hoje, Pai, pessoas obedientes, Pai. Ah, Senhor, oramos pelo avivamento, Pai. Eu vi vários pregadores esses dias falando de avivamento, mas o avivamento não acontece sem arrependimento. Como podemos orar, Senhor, pelo avivamento se o coração está corrompido? Do que adianta orar pelo avivamento com o coração corrompido? Nada adianta, Pai. Queremos sim um avivamento, mas queremos primeiro, Pai, o arrependimento. Arrepender, Pai, daquilo que nós somos, Pai, pessoas mornas, pessoas que o Senhor está querendo vomitar. Ei, você que está ouvindo essa mensagem, lembre-se de onde você caiu e volte, saia dessa mornidão,
Saia dessa desobediência, dessa influência maligna que tem dominado, que tem te cegado. Saia dessa desobediência em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Não finja ser cristão, seja cristão de verdade. Siga a Cristo, se santifique, se consagre. Sim, faça tudo isso, mas primeiramente, obedeça a Ele. É obediência que Ele quer, não é sacrifício, é obediência. Obedeça o Senhor, obedeça o Senhor e você vai provar dos melhores frutos dessa terra. Obedeça o Senhor e você terá vida, você terá liberdade. Obedeça o Senhor, obedeça o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, fala com a tua igreja, Jesus. Fala, Pai, com essas pessoas que estão ouvindo agora, para que elas venham transmitir essa palavra com autoridade, Jesus. Que elas venham transmitir aos seus filhos, aos seus vizinhos, aos seus amigos, Pai. Que elas venham transmitir, Pai, que chegou o tempo de nós nos consertar ao Senhor, Pai. Não podemos mais ser quem nós somos. Jesus, conserta a tua igreja. Conserta, Pai, os teus filhos. Conserta, Pai, os teus servos, Pai. Nos ensina o princípio de todas as coisas, que é a obediência, Pai. Em nome do Senhor Jesus, derrama sobre a tua igreja o espírito voluntário de obediência, Pai. Em nome do Senhor Jesus, crie um desejo, o mesmo desejo que o salmista Davi, Pai, escreveu. Crie em mim um desejo de ser obediente. Davi também escreveu, Pai, que ele se considerava um servo de orelha furada. Está escrito lá em Salmos 46, diz que não é de sacrifício que o Senhor está à procura, mas o Senhor está à procura aqueles que têm furado a orelha. Jesus, Pai, nos ensina a ser escravos de orelha furada, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço por essa mensagem, te agradeço por essa noite, te agradeço por quem está ouvindo, Pai, porque eu sei, eu creio, Pai, que o Senhor vai, Pai, gerar dentro dessa pessoa, Pai, obediência. O Senhor vai gerar vida dentro dela, Pai, porque aonde a vida chega, a morte tem que sair. Aonde a obediência chega, a desobediência sai, Pai. Então, Senhor, Pai, nessa palavra que o Senhor me conduziu aqui essa noite, Pai, que eu quero deixar aqui essa reflexão, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Boa noite, gente. Era isso.